Hoje estamos aqui com a minha amiga, com a minha parceira, a doutora Edilene. Doutora Edilene é a nossa fisioterapeuta lá da BO. Criança tem DTM? Criança tem bruxismo? Dentro da odontologia, quase todas as áreas aqui, se não dizer todas, têm a influência tem a DTM ali em algum ponto de tratamento das especialidades, né? Do que a fisioterapia pode contribuir para o cirurgião dentista é, na área da odontologia. E a fisioterapia, ela oferece recursos não invasivos para amenizar e para reabilitar, seja lá numa extração de terceiro molar ou num trauma de face ou num preenchimento gengival. É importante em processos de cirurgia entrar sim com uma reabilitação. Se nós faríamos uma reabilitação do ombro, por que não uma reabilitação na face, né? Eu quero o curso De de DTM. DTM na BO. É, não, eu também quero. Vamos correr atrás, vamos atuar nessa questão aí. Nós temos mais pacientes, né, com quadro de DTM do que profissionais atuando nessa área. Que 10% da população mundial tem um Algum quadro tipo de de DTM. DTM, isso. Então, seria mais ou menos uma DTM só com sinais, sem os sintomas. Então, 10% da nossa população de Uberlândia já traz paciente pra gente pro ano Nossa, inteiro, né? já. Em 80 mil pessoas com DTM em Uberlândia. E se a gente parar para pensar quantos profissionais são especialistas ou quantos profissionais atuam nessa área, então por que não se especializar nessa área se nós temos paciente para todo lado? É. Então não vai faltar paciente, na verdade está faltando profissional nessa área. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ABO Woodcast. Hoje estamos aqui com a minha amiga, com a minha parceira, a doutora Edilene. Doutora Edilene é a nossa fisioterapeuta lá da BO, né? Ela que desempenha um belíssimo trabalho, tirando nós do sufoco com os pacientes, né? Praticando o seu talento, né? Para aliviar o desconforto e a dor daqueles que a procuram. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Não, muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra gigantesca estar no meio de tantos profissionais equilibrados, tantos profissionais especialistas, né? E oferecendo um pouquinho do que a fisioterapia pode trazer para as pessoas, né? É isso aí. Edilene, por favor, então, vamos começar Vamos. com a nossa pergunta de praxe, né? Normalmente, quando é para os dentistas, eu pergunto como que a odontologia começou na sua vida, né? Aí agora eu vou perguntar como que a fisioterapia começou na sua vida. Bom, eu gosto de gente. Então eu adoro lidar ou estar com pessoas. E para ser bem sincero, eu tinha medo de morrer e não ser útil para as pessoas. Então eu escolhi uma profissão da qual eu podia estar com pessoas, ajudá-las e ser útil. Então foi assim que eu escolhi a fisioterapia. Que legal. E me fala aqui então, você é natural de Uberlândia, veio para Uberlândia e fez sua faculdade onde? Não sou natural de Uberlândia. Eu vim para Uberlândia quando eu casei. Então meu esposo veio para trabalhar na Algar e me trouxe junto, né? Ele Uhum. voltou e me buscou. Falou: "Olha, Uberlândia é uma cidade bacana e lá a gente vai fazer faculdade". Nós éramos dois moleques, na verdade, né? Aí ele falou: "Vamos para Uberlândia que lá a gente faz uma faculdade diferente". E aí nós viemos, dois meninos. E aí eu não cheguei e fiz faculdade imediatamente. Eu fiquei um tempo para eu ainda entender né, que curso eu gostaria de fazer. E aí me formei na Unitri em 2012. Legal. E lá na sua graduação, você já foi destinando os olhos para essa reabilitação da cabeça e pescoço ou você teve uma abordagem geral? Não, Como que foi essa afinidade aí com relação à área que você atua hoje? pois é, Sérgio, deixa eu te falar. Detestava DTM na faculdade. No meu curso, nós tivemos sim uma disciplina de disfunção temporomandibular e eu detestava. Eu tinha um pezinho na pediatria. Hum, Eu achei que eu ia ser uma fisioterapia pediátrica.
Aí um dia, é, no, no estágio de pediatria, eu peguei um neném maior que eu. Então, uma criança, né? Porque pediatria vai até 12 anos. Então, você sabe que eu sou pequenininha. Então, como que eu ia pegar um pititico? E aí, criança chora. Então, eu já comecei a ficar pensando que não ia seguir muito bem nessa área, porque não ia atender só neném. E aí, um dia, uma das meninas que ia fazer a faculdade lá na Unitri, ela tinha um namorado que tinha uma escola de pós-graduação. E ela resolveu trazer, né, o curso, né, de a pós-graduação em disfunção temporomandibular. E ela foi Uhum. lá na minha casa para vender esse curso para mim. E eu fui muito incisiva, não vou, não quero, não gosto, não vou fazer, não quero. E o meu marido chegou e aí ficou escutando a conversa. Aí as meninas chegaram no meu marido e falou: "Olha, por que que você não convence ela de fazer DTM?" Aí ele falou assim para mim: "Se eu fosse você, eu faria esse curso. Primeiro que você não vai ter que sair de Belândia, depois que você não vai ter que concorrer em vaga para poder fazer a residência de pediatria e depois que você não vai ter concorrente." Aí então eu fui fazer DTM porque o meu marido me deu essa dica. Isso já tem quanto tempo, Edilene? Ah, já tem, eu formei em 2012, foram 2 anos e meio de pós-graduação. Então acho que eu terminei a minha pós em 2015, 2016. É, isso, naquela época realmente, nossa região tinha muito poucos profissionais, né? É, E, e era uma época que a gente já notava uma demanda surgindo ali mais elevada no consultório. Hoje nem se fala, né? é, Hoje, depois da todos pandemia os piorou, né? dias, todos os dias no nosso consultório chega pacientes com dores, né? É, E pelos diversos motivos, né? A gente pode até bater um papo aqui sobre isso, né? Sobre tão complexo que é essa área da DTM, né, Edilene? é, É assim, muito complexo porque a gente chega para apagar incêndio, aí falando isso aí é verdade. não A gente é? só chega para apagar incêndio, essa é a pura verdade. Mas sabe o que eu vou te contar? Quando eu fui para DTM, aí eu pensei, eu tinha uma amiga, acho que você lembra dela, a Tissa, né? Lembro. E aí nós duas Um abraço para decidimos, Tirsa. um abraço pra Tissa. Nós duas decidimos o seguinte, que eu ficaria com pós-operatório, porque eu gostava de pós-operatório, e ela ia trabalhar com dor. Aí nós duas atendíamos na mesma clínica. E aí chegou uma paciente de pós-operatório. Pra... Quem fez a cirurgia dessa paciente foi o doutor José Mariano. Hum, E aí essa paciente começou a falar, porque o doutor José Mariano é bom. E aí eu fiquei com vontade danada de conhecer esse doutor José Mariano. Aí ela pegou, me passou o contato. Eu estive lá com o doutor José Mariano, que me deu uma uhum, baita aula. E aí, a partir daí que eu comecei a realmente gostar de DTM. Aí que que eu legal. comecei a pensar em que eu ainda estava finalizando a minha pós-graduação. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu quero fazer parte da equipe do doutor José Mariano. E eu fui até o fim, até o doutor José É, Mariano me chamar e para é ele. isso mesmo, e faz parte, né, Edilene? Já tem quanto tempo? Vamos lá, vamos colocar datas aí nessa conversa. Já deve ter uns 15 anos, Então. né? Porque eu tava assim, recém saindo da pós-graduação quando eu conheci o doutor José Mariano. Uhum, E aí foi, doutor José Mariano, doutor Sérgio, doutor Ricardo me acolheram, viraram meus professores, né? Porque você se lembra muito, tanto que eu te incomodava te perguntando coisas sobre a odontologia. E aí, assim, esse crescimento gradual da fisioterapia com a odontologia foi graças ao acolhimento do doutor José é. Mariano, Mas doutor isso Ricardo. que você comentou é muito interessante, né, Edilene? Porque eu acho que foi a partir desse momento, porque assim, lógico, você teve sua formação, né, na graduação, depois fez o curso específico sobre DTMs, né, Foi. abordando ali a fisioterapia. E quando você saiu, você viu que precisava de ter uma atuação multidisciplinar, né? Sim. E isso para todos nós, o peso da necessidade de ter uma atuação multidisciplinar, não em todos os casos, mas na DTM é Nossa, importante. imprescindível. Não tem Muito, como a pessoa trabalhar sozinho. sozinha, Não tem jeito mesmo. né? Então, para quem está nos assistindo, isso é um relato muito importante, né? Porque tem muita gente começando, procurando saber sobre o assunto. Às vezes aqui, como o tema é muito interessante, pode ser que a gente tenha até pacientes nos escutando, Sim. né?
Então, o paciente normalmente ele vai à procura do doutor, do médico, vai do dentista, mas ele não vai no fono, ele não vai no Não vai, fisioterapeuta, é o ele não último vai no caso, psicólogo, ele não vai no psiquiatra. Ele vai, às é, vezes, em um profissional que faz o procedimento, né? E muitas vezes, esse profissional como nós, né, o bucomaxilo, ou que seja um otorrino também, que seja um cabeça e pescoço, né? A gente tem que ter o feeling de identificar esse paciente, qual o momento que ele está da patologia, é, né? Se já está com degradações estruturais, né, de tecido, ou se está na fase inicial, e assim atuar. Aí é onde eu pego o telefone e ligo pra você. Ó, Edilene, tá assim, assim, assado. Se tiver um e liga espacinho, mesmo, atende aí hoje, porque a coisa tá feia, né? é verdade, Ou a gente fala assim, ó, você vai na Edilene, você vai no fulano, vai no ciclano também, porque seu caso tem que ter abordagem em todos os sentidos, né? Isso é E é importante. importante. E eu acho, né, que precisavam de mais profissionais envolvidos. Porque hoje, vamos falar da nossa parceria. É, não temos uma fono, temos. É muito Não pouco. Não temos. temos uma psicóloga ou um Uhum. psicólogo, né? Não, nós não temos. Especializado, né? Que E trabalhe isso, nisso, que tenha esse direcionamento. Não não temos. temos. E aí a posição da língua interfere? Interfere, né? Porque ela muda completamente a posição da cabeça da mandíbula. Então, Uhum. nós não temos um profissional habilitado que trabalha na nossa equipe, que esteja com o olhar voltado para o paciente com DTM, né? Então, É, essa multidisciplinaridade nós estamos precisando de mais pessoas, de um psiquiatra, é. né? Porque a gente sabe que os pacientes de DTM, eles são muito enquadrados no eixo 2, né? Que é o eixo muito emotivo, precisam de remédios para poder ajudar. E se nós tivermos mais e mais profissionais que voltam a olhar para essas pessoas, é Uhum. claro que a resposta é É. maior, né? Jenny, falando um pouco mais assim da questão da DTM, né? E lógico, a gente vai seguir aqui depois o bate-papo no sentido da ABO, mas já que entramos nesse assunto, Aham. como vem crescendo a procura desses pacientes? Cada dia mais tem mais pacientes no nosso consultório. E a gente percebe que isso é reflexo de uma pressão que todos nós temos na Na sociedade, sociedade, é verdade. né? O relógio, com a correria do dia a dia, corre mais rápido. Então, a gente tem uma pressão de dar conta de fazer tudo em tempo e É, a hora, ter uma pressão de ter bons resultados sempre nas nossas é atividades. verdade, é. E antes a gente até tinha uma faixa etária, né, interessante, porque a gente via uma faixa etária ali dos 30 aos 50 anos, Uhum. Que e é, a gente já está começando a ver que os jovens aumentou demais, pois é, né? e é uma coisa que chama muita atenção e é triste de ver, né? Muito triste. Você me encaminhou uma paciente uns dias atrás. Uma menina super jovem Uhum, e com muita dor. E ela não sabia identificar o quadro de dor dela. Você sim. lembra, né? E agora nós já estamos com 3 semanas. E a questão dela, para ser bem sincero com você, nem é DTM. Olha, para você ver que o tanto que o jovem está perdido. É uma pressão, é uma pressão, é uma pressão, é uma coisa sensorial. E ela culpou os preenchimentos. E na verdade não tinha nada a ver com nenhuma dessas queixas dela. É a pressão que ela está vivendo para prestar um vestibular no próximo mês. Então desencadeou todo um quadro psicossomático que aí envolve sim musculatura, envolve dor, envolve zumbido, mas é psicossomático, né? Com certeza. Muito jovem, 22 anos, 24 O anos. a mente, né, que é o nosso comando, o nosso cérebro, ele tem que encontrar meios de descarregar essa tensão. E Sim, muitas vezes essa tensão aparece na face, né, através das dores musculares, porque fica sim. tudo tensionado, E aí né? é difícil, às vezes a gente tem até
o diagnóstico fica um pouco tardio, porque o paciente não sabe explicar e nós temos que ler Uhum. nas entrelinhas, né? E aí, por aí a gente já entrou com medicamento, nós já entramos com placa, e é um adulto jovem, muito jovem, acabou E de sair, esclarecido, aham, né? Orientado, esclarecido. é, Mas mesmo assim a gente encontra certas dificuldades. E para ver que a gente não é da noite pro dia que a gente consegue alcançar um a diagnóstico. cura ou o Não, resultado, é. né? Se o diagnóstico é difícil, Você imagina a precisa de cura várias tratamento. sessões, né? Sim, para fechar um diagnóstico. É. Mas eu também tenho percebido que o aumento das queixas nessa idade, entre 17 e 24 anos, assim, cresceu bastante. Antes nós tínhamos lá as mulheres em torno de 30 até 60. Aí então tinha um período assim que eu comecei, era muito mais o público feminino do que o público masculino. Em um determinado momento ficou muito igual. E agora Uhum. no meu consultório tem chegado mais jovens mesmo. Para quem está nos escutando, né? Porque tem uma influência hormonal, né? Por isso Sim, as isso. mulheres, né? E agora com essa questão dos estresse, né? Das pressões, aí agora já é um fator que não é hormonal mais, é uma Não, pressão, bem dizer, social mesmo, né? Para poder é, o estilo de vida que todos nós aí estamos adotando, né? Muitas telas, muita informação, né? isso. Uma hiperatividade ali do cérebro muito grande, É. né? E é por isso que chama disfunção, né? Uhum, Na verdade, não existe um único fator. Então, em determinado. Eu acho que isso daí está muito relacionado com o momento que nós vivemos também. Então, assim, quando a mulher ela assume o papel de cuidar, de administrar, ela entra mais. Ela vem. Quando eu falo entra, tem um grupo maior de mulheres. Mas agora, depois que a gente passou a pandemia, então já não se sabe mais se é um grupo maior feminino, um grupo maior masculino, porque todos nós entramos num desespero muito grande sem saber como lidar com tudo aquilo que nós vivemos, né, entre uhum, 2020. E o que eu percebo hoje? Que o adolescente que foi adolescente de pandemia é um adolescente inseguro. Então, eles ficam muito preocupados com inseguro, não querem muito estudo, mas eles estão muito ligados em todas essas informações que é muito rápido das telas. Então ele vai ser um jovem que tem muito acesso à informação e que eles não sabem o que fazer com esse monte de informação. E aí eu acho que entra o fator de apertamento. Que aí eu penso que a galera da psicologia nos ajudaria bem a entender isso. uhum, Porque uma vez eu estava lendo um artigo de psicologia sobre bruxismo e DTM, que eles enquadram esse quadro, né, do bruxismo, do apertamento, a coisas não ditas, né, que ficaram guardadas, e aí à noite ou durante o dia você fica processando aquilo ali com você mesmo. Então você aperta, você entendi. range. Então eu penso que se nós isso está tudo muito relacionado com o momento que a gente está vivendo, Será que né? todos nós ficamos mais frágeis? E essa fragilidade não dá condição da gente tomar uma posição, da gente é, tomar uma decisão, né? Nós temos ali as informações, mas nós não Não, temos ali a condição de decidir não sabemos pela que é. insegurança. Você sabe que eu acho que de um modo geral, sim. Porque se você parar para pensar na história, né? Nós tivemos a pandemia, logo em seguida entrou uma guerra, que é a guerra da Ucrânia, lá da Rússia, e agora nós estamos de novo num momento de guerra. Então, até agora nós não conseguimos respirar, né? Desde 2019, 2020 a gente não conseguiu respirar. Hoje, por exemplo, a preocupação é com o preço do combustível por conta da guerra. E isso, de um modo geral, não afeta só o homem, mas a mulher, inclusive o jovem e as crianças de uma forma geral, né? Porque as crianças Uhum, escutam isso. E aí tá uma outra coisa. Criança tem DTM? Criança tem bruxismo? Esse é um assunto, claro, para uma outra discussão, mas se a gente parar para pensar, as crianças escutam, as crianças têm lá os medinhos, a dificuldade que ela tem de processar. uhum. Então ela tem sim bruxismo, pode ter sim DTM, né? Tem demais. A minha, por exemplo, ela range os dentes a noite toda.
da angústia de estar do lado, tanto que ela... E tem É, 3 anos de idade, a pititica. a Pititica. Olha aí pra você ver. Então, a criança Então, tem. E se tem, a gente parar pra pensar que isso daí é um dos sinais, né? sim, Que hiperatividade. E aí, por quê? O que que uma criança de 3 anos não tá conseguindo processar, né? Uhum, Então, eu penso que ela escuta e essa idade é uma idade de formação. Então, tudo isso aí que ela tem vivido, vivenciado, mesmo que a gente pense que a criança não sabe do que nós estamos conversando, mas vamos brincar aí. Ela pode pensar, nossa, será que vai ter o meu leitinho? Né? Na cabecinha dela seria isso, que pra gente é, nossa, será que eu vou conseguir abastecer meu carro esse mês? é, Então, ela tem sim. dadas as devidas proporções, né, É, relevâncias. É isso mesmo. E, e aí, esses pacientes chegam no nosso consultório, cada um tolera essa dor de uma certa maneira, né? Uns aguentam durante anos, outros durante meses, outros durante dias. E ali e é complicado, né? as injúrias teciduais vão ocorrendo, os desgastes dos dentes, os desgastes musculares, os desgastes das cápsulas articulares. Eu estou citando assim, porque é para as pessoas que estão Para nos as pessoas escutando, né, entenderem, entenderem o que que envolve tudo isso, né? Desgaste ósseo. Então, assim, a cartilagem que está ali, tudo aquilo sofre um estresse maior do que foi realmente feito para aguentar, né? Então, se foi feito para aguentar uma força, uma utilidade, uma força X, multiplica isso por 5 vezes. né? A deterioração ela é precoce, né? E você sabe que explicando dessa forma é bom mesmo para as pessoas entenderem o porquê que tem que ser uma atuação multidisciplinar, porque olha só, você citou aí ranger os dentes, né? E aí tem o desgaste dentário. Então vamos pensar que ela começa lá no apertamento e aí ela vai desgastando um pouco dos dentes. E até chegar num ponto que foi até lá no desgaste ósseo, né? Que levou um processo para chegar lá, mas por Uhum. isso de ser tão importante de ser multidisciplinar. Porque se ele consegue intervir lá no começo, antes do desgaste dos dentes, lá com o dentista, né? Então é importante que o dentista consiga enxergar isso daí. Olha, você tá com apertamento, É. olha, você tá com. Esse paciente é um paciente que tem que ser monitorado insistentemente. Tem que É, fazer um esquema de follow-up para ele, de encontros ali mensais para poder monitorar, porque se a gente for pontuar tudo que pode ocorrer, a gente fica o podcast inteiro aqui é citando. verdade. Porque dentro da odontologia, quase todas as áreas aqui, se não dizer todas, tem a influência tem a DTM ali em algum ponto de tratamento das especialidades, né? Então, é um grande problema que a gente tem aí. É, tem que se estudar bastante a respeito desse. Não dá pra ir atendendo sem parar pra estudar, isso é verdade. E já aperfeiçoamos muito, né? De 15 anos para cá, né? É, Evoluímos muito. muito mesmo. E importante dizer, né? Soubemos indicar os procedimentos e também soubemos a não indicar procedimentos, né, Edilene? É, Então, assim, muitas pessoas ficam preocupadas ficam, poxa, eu tô com esse problema aqui na articulação, será que já é cirúrgico? Muitas pois vezes, é. né, a gente E chega no consultório e fala, será que eu vou ficar livre disso? é, Isso é uma característica que muito dos pacientes que chegam lá no consultório, é, porque ele já foi em vários profissionais, e aí a importância de nós falarmos né, do atendimento multidisciplinar, do conhecimento, porque geralmente isso acontece com você também. demais. Chega no seu consultório depois que passou em vários outros profissionais, e aí eles já chegam desacreditados do processo de melhora, do processo de É. cura, né? Muitos deles acham que vai resolver com cirurgia. É, e tem E muito olha que profissional que fala isso, olha, você vai precisar de cirurgia. E que, na verdade, ele não está tão longe né, de chegar na de chegar a esse cirurgia. ponto, né? Vamos falar a Cirurgia é o verdade. último recurso, né? E vamos falar a verdade, a gente trabalha junto tem o quê? Uns 15 anos. É isso aí daí pra frente. Quantos desses nossos pacientes você fez cirurgia na TM? Muito poucos. Muito poucos mesmo. Não é? Porque a gente consegue fazer um Pô, tratamento, né, específico. pois é, e isso é uma coisa que me deixa extremamente orgulhosa desse trabalho multidisciplinar. A pouca intervenção
Uhum. né, o tratamento não conservador, É. né? Que vocês prezam muito por isso. E isso é importante, porque se eu tivesse no lugar desses pacientes, eu ia me sentir muito grata em saber que com uma intervenção de consultório a gente conseguiu resolver um problema que eu achei que poderia ser para sempre, né? É. E graças à sua competência também, né, Edilene? Porque Não é senão, nossa, se não fosse o trabalho da fisioterapia, indicando os recursos corretos, as manobras corretas, um disco provavelmente não não voltaria, voltaria. ou não se aproximaria da posição ideal, que já iria amenizar bastante o desconforto do paciente, Pois aquela é. musculatura não iria se desinflamar, não iria tirar aqueles nós, enfim, é porque ela está sendo muito humilde, viu, gente? Mas aqui eu tenho que rasgar uma seda para minha amiga, porque ela é muito competente nessa parte e realmente, os nossos pacientes, que eu posso falar nossos, porque Nossa, são muitos nossos, desses é. pacientes são em comum, a gente, por mais que eu seja, que meu pai seja, que a nossa equipe, nós somos uma equipe de cirurgiões, ganhamos a vida fazendo Fazendo cirurgia, mas a cirurgias, gente é. não indica cirurgia, porque todas as articulações do corpo, a gente tem que ponderar muito o tipo de patologia que ali existe, e nós temos que, quando propor Um um procedimento tratamento, cirúrgico, saber se o ato cirúrgico, aquela injúria cirúrgica, vai melhorar ou piorar o a quadro, é. evolução da cura, E né? eu acho assim, eu tenho muito orgulho da nossa comunidade aqui de Uberlândia, nossa comunidade, porque na verdade a gente não faz cirurgia, mas eu acompanho os meninos, e essa comunidade Uberlândia Cirurgia é uma das melhores que eu observo, né? Eu recebo pacientes para pós-operatório de várias regiões, e a reabilitação nossa daqui de Uberlândia, dos nossos cirurgiões, está assim, num nível muito elevado. Uhum, Ou seja, o processo de indicar, de fazer a cirurgia em si é de muita competência, né? uhum. Então, quando o paciente chega no seu consultório, que você fala, esse quadro não é cirúrgico, para vocês pacientes que estão ouvindo, podem acreditar, porque eles não indicariam cirurgia se não Ah, precisasse. E se não precisar, realmente não se isso. indica, né? Ou então vamos falar assim, ó, vamos esperar, vamos Vamos ver como que procurar fica. tratamentos mais conservadores, não que a gente não faça, né? Vamos deixar muito claro. É, E também a gente respeita muito aqueles colegas que fazem a cirurgia, cada um tem um uma modus linha de operandi, uma linha de tratamento, tratamento. isso, é. Mas a gente também acredita que temos que tentar todos os tratamentos mais conservadores para depois ir para a cirurgia. A cirurgia É é o fim da agressivo, linha. né? É. E assim, claro, em casos que se cabe a cirurgia, Já se vê já logo, já começa com a indica, não vamos cirurgia. perder tempo. Com certeza, é isso mesmo. Mas eu acho que todos ganham tendo um bom Hum, planejamento, é, conversando com as especialidades envolventes, vamos tentar todos os recursos, né? mas eu acho que quem ganha mais é a sociedade, né? É. É a sociedade, é o paciente. Esse esforço que a gente faz em, às vezes, negar alguma coisa, ou às vezes pedir para o paciente fazer um pouco mais de determinado procedimento, quem vai ganhar sempre é o paciente, né? Uhum, é isso mesmo. Edilene, e agora que você também atua nos pós-operatórios de cirurgias da face, né? Sim. Vamos deixar um pouco a DTM aqui. Nós já falamos muito de DTM, depois a gente vai voltar nelas, mas eu queria que você falasse muito assim, do que a fisioterapia pode contribuir para o cirurgião dentista é, na área da odontologia. Como que as duas podem atuar? E fique à vontade de explicar todas elas, se você lembrar. Ah, então vamos pensar o seguinte: num quadro de cirurgia, nós temos tecidos moles e tecidos duros. Então vamos pensar numa cirurgia mais simples, numa extração de terceiro molar. Houve ali um trauma. E como em todo trauma, há edema, né, há calor, né, processo inflamatório. E a fisioterapia, ela oferece recursos não invasivos para amenizar e para reabilitar, seja lá numa extração de terceiro molar ou num trauma de face ou num preenchimento, né, gengival, porque nós não nós trabalhamos com as mãos Uhum, e recursos como laser,
o dentista usa laser, mas o protocolo da fisioterapia, ele associa o laser com uma drenagem, ele associa o laser com ultrassom, com uma corrente de baixa frequência para poder movimentar os líquidos. Vamos falar, mas isso não entra num terceiro molar. Mas vamos pensar que no terceiro molar tem os vasos que estão em voltas, né? Então tem o edema, pode progredir para um trismo. Então, Sim. com os recursos certos, com a drenagem, com os protocolos que a fisioterapia utiliza para reabilitar o ombro, nós podemos também intervir em distração de terceiro molar ou no trauma de face. Vamos pensar num paciente que. Vamos usar aqui os nossos pacientes. Aquele nosso paciente que o trator. Lembra que teve acidente com o trator? Lembro, sim. E aí Que ele o teve. pneu, o trator passou. Gente, foi feio aquilo, mas eu tenho É, tanto orgulho o, daquele o caso. trator passou por cima do nosso paciente, pessoal. Foi. E aí esses meninos me E encaminharam, quando ele me contou essa história, eu, né, falei, vou cair dura aqui. é, Mas ele teve, assim, muitos traumas na face, teve que sim, colocar telinha, né, teve. no orbicular. E como que a fisioterapia atua? Reabilitando. Porque tem aderência, a aderência Uhum. dificulta a movimentação, então ele vai ficar com o olho mais fechadinho, porque teve cirurgia para reconstruir isso daqui. E aí a gente entra com a drenagem, com mobilização de tecido, com alongamento, e dá para alongar essa musculatura, né, Uhum. orbicular. E aí reabilitou e hoje ele, de vez em quando ele dá uma aparecidinha lá no consultório só para dizer que ele tá bem. E hoje ele tá realmente bem. Então Que ele bom. pesca, ele joga futebol. E aí eu posso contar que quando o cirurgião, né, você termina o seu trabalho, você encaminha o paciente, essa extensão com o paciente da fisioterapia é maior, né? Então a gente acaba eu tendo mais contato. Então, por exemplo, hoje a dona Maria Helena, nossa paciente, mandou um abraço pro Sérgio. E tem quanto tempo que essa dona Maria Helena saiu do seu consultório, né? Mais de ano. E ela, Então, deixa eu retribuir meu abraço aqui pra ela. Então, um abraço, dona Maria Helena, se a senhora estiver escutando aqui a gente. eu vou contar pra ela. E aí é onde entra a reabilitação, né? É mais demorado, É. mas, por exemplo, alguém que não tinha nenhuma é, perspectiva de abrir a boca em 45 milímetros, que é o normal. Uhum. Então, se a gente conseguir abrir 30, ela tá no lucro. Já que a gente citou a dona Maria Helena, acho que a gente pode falar, o pessoal entender por que que tá, né? Ela teve uma infecção Sim, de origem odontológica, foi pro hospital e nós tratamos esse abscesso, né? Virou uma angina de foi ludo uma e coisa bem ela complicada. ficou mais de 30 dias sendo acompanhada, internada, fizemos Foi. procedimentos de drenagem e, enfim, mantivemos ela em observação para que não ocorresse Não o pior, piorasse, é. né? Que todos nós aqui, não cabe falar o que que é o pior, mas aqui, conseguimos contornar, né, Foi. E ela é Edilene? felicíssima E com essa aí, situação. e isso aí gerou uma fibrose, né, Muito pelos fibrosa. procedimentos, e aí ela entrou na fase de reabilitação com a Edilene, e a Edilene agora tá Pois melhorando é. a vidinha dela. E nós estamos citando, eu tô citando o nome dela sem problema nenhum, porque a hora que ela foi minha última paciente de hoje, e eu falei, nossa, eu tô atrasada, né? Vou encontrar com o doutor Sérgio. E aí ela falou, doutora, usa meu caso. Cita para todo mundo saber, tanto que esse atendimento multidisciplinar salvou minha vida, o tanto que a fisioterapia me ajudou, e o doutor Sérgio, ela ama, né? Doutor Sérgio, doutor José Mariano, e por isso que eu tô usando muito o nome dela. Então, é um quadro que aparentemente é simples, foi uma incisão pequena, né, que você fez para poder tirar os abscessos, mas que gerou um trismo e aí entra como um protocolo de reabilitação pós-cirúrgica, pós-operatório, porque se teve um trauma, né? Uhum. E aí onde a fisioterapia atua. É, para nós, a fisioterapia é como reabilitar um ombro. Não, não, assim, não tem muita diferença nos recursos. Uhum. A diferença está no conhecimento relacionado à musculatura, né? Ao jeito que a articulação se posiciona. Mas no recurso é muito parecido. Então, é importante em processos de cirurgia entrar sim com uma reabilitação. Se nós faríamos uma reabilitação do ombro, por que não uma reabilitação na face, né? Sim. Então, não só nesses casos cirúrgicos de maior porte, mas também nos de menor porte, né? Você citou aí os terceiros molares, né?
cabe também os enxertos gengivais, né, que deixam os pacientes com o rosto mais edemaciado, É, enfim. O próprio colega, é legal saber disso, porque muita gente acha que não tem esse recurso pois disponível e é. basta fazer uma indicação, né? Liga lá para a doutora Edilene ou para algum outro fisioterapeuta que tenha É, afinidade, a especialidade está aí de maneira geral para contribuir. E esse olhar multidisciplinar, ele, o paciente, a gente não pode ter o preconceito, acho que é a palavra correta, de que o paciente vai achar ruim porque vai onerar, às vezes, o tratamento dele ou pois não. é. Eu acho que ele vai ficar muito agradecido. Ele vai ficar chateado se a gente deixar de falar, É verdade. Porque aí né? pode ter escolha, né? A Porque escolha vai ser a escolha vai dele. ser dele, mas a É. gente tem que falar os recursos que estão acessíveis a ele, disponíveis para ele, né? E uma coisa que eu percebo, quando eu indico para o meu paciente, por exemplo, né? A fisioterapia não faz viscosuplementação, não faz artrocentese, né? Nosso quadro é reabilitativo. Mas quando eu falo para o paciente, olha, o seu quadro tá com desgaste pelo barulho ou pelo exame de imagem, você está com desgaste nível 2. E eu indico para você, se eu fosse você, eu faria uma viscosuplementação para estabilizar esse quadro. Eu não faço, mas eu tenho bons amigos que faz e eu gostaria que você fosse nesses meninos para poder fazer. E eles vão feliz, porque Uhum. eles entenderam que eu estou preocupada, que eu voltei o olhar para que ele não tenha uma piora, e aí eles fazem do jeitinho que a gente pede, né? É coisa boa. Então a indicação não é ruim. Não é não, tem que ser feito. Então, na odontologia, a gente trabalha muito afim com vocês. Depois que a nossa visão muda sobre esse assunto, abre um campo gigantesco, né? Sobre as possibilidades de atuação. Edilene, eu quero que você fala também para o pessoal sobre o trabalho que é feito com os cantores. O Ah, que que a fisioterapia atua nos cantores para melhorar desempenho, que não deixa de ser uma área que envolve também a odonto, né? sim, Porque é toda aquela tem a musculatura do sistema estomatognático, sim. tem ali a questão das explica para nós. Essa área da fisioterapia que é. E ela atende só os famosos, viu, gente? Não, gente, famosos são eles. Mas essa área chama fisioterapia em performance. Hum. É, performance porque esses profissionais, eles são considerados performistas, né? Então tem o performista de palco, o bailarino, tem o locutor, né? O cantor. E aí eu entrei, como eu entrei no DTM, né? Eu entrei meio que caiu no meu colo a fisioterapia em performance. Por quê? Há um tempo atrás, eu atendi uma professora de canto que estava com disfunção temporomandibular, que é a doutora Jaque, que eu adoro. Ela é formada em música e, na época, ela estava fazendo o doutorado dela em canto sertanejo, eu acho. E aí ela foi pro meu, né, foi encaminhada para mim por um dentista porque ela tinha uma sensação de ouvido entupido, que é a plenitude auricular. E aí, ela veio trazendo para mim, por exemplo, ela fazia a pergunta, olha, mas e isso? E para mim era tudo muito comum, por exemplo. Ela falava, ah, mas e o ouvido entupido? Ah, isso está acontecendo por causa desse quadro. E nós fomos entendendo, eu e ela, nas conversas, que o cantor precisava muito desse cuidado da fisioterapia especializada em DTM, porque ele usa, assim, muito o sistema estomatognático, né? Porque aí, vamos falar, ele é um profissional da voz. Então, ele usa em excesso esse sistema estomatognático. E aí, acumula isso daí com o palco, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sei lá, dependendo do cantor de show, a rotina das viagens, né? Muitas duplas, muitas pessoas não sabem, mas muitas duplas ainda viajam de ônibus, um ônibus adaptado, mas é de ônibus. Muitos do Ar-condicionado. ar-condicionado, não, dormindo, a cama, né? A cama deles é dentro do ônibus. Então os meninos almoçam, jantam, dormem, eles veem a família deles uma vez, 2 vezes na semana. Então tudo isso implica na postura. Essa postura implica não necessariamente na voz, mas na qualidade do corpo. Então, um corpo cansado é uma voz cansada.
Aí vem a questão das estéticas. Uhum. Estética, né? Estética que eu tô falando é de oral mesmo. Eles gostam de usar os dentes brancos com aquele material mais duro, né? Então eles apertam os dentes, rangem os dentes e acabam sobrecarregando ainda mais a ATM e, consequentemente, o sistema estomatognático. E aí vem dessa necessidade, né? E que realmente foi um olhar bem da Jaque, porque ela vivencia muito isso. Ela começou a pedir para que eu a acompanhasse em alguns atendimentos. Então, ela entrava fazendo a preparação vocal e eu entrava fazendo a preparação muscular mesmo, de corpo, de postura, de Como se fosse um atleta. alinhamento. É o atleta da voz. Exato. E esse é um termo que nós usamos muito. Então, só para vocês entenderem, num artista de palco, vamos falar lá de uma dupla nossa daqui de Belândia, que é o Diego e Vitor Hugo. Eles fazem, em média, 2 horas e meia, 3 horas de show, por show. Então, eles ficam esse tempo inteiro cantando. E existem artigos que já falam sobre isso, que em uma hora mais ou menos de show é igual um jogador profissional de futebol correndo 90 minutos. Então, o consumo energético muscular desses meninos é mesmo igualzinho de um atleta de ponta que corre lá, vamos falar assim, de um. Não vamos falar muito do Neymar, que ele tá meio. Mas é como se fosse um Neymar mesmo da música. Então, se Uhum. você parar para pensar no Bruno, por exemplo, que a dupla hoje que nós temos aqui, que faz muito show, em média, eles têm. é, o mínimo de show é 15 shows por mês, da dupla, né, do Bruno e Marrone. Então, calcula a bebida, ao cansaço físico, né? Ao consumo de energia, as pessoas e a idade, eles têm uma sobrecarga além nessa região estomatognática e precisam Uhum. sim de alinhar a postura, de relaxar a musculatura, Fortalecer, fortalecer, né? né, e manter esse equilíbrio. Então aí é onde que eu faço um trabalho junto com a Jaque. E esse trabalho é antes do show, porque muitas vezes a gente vê ali no camarim vocês atuando, eu já vi algumas postagens suas, que você tá ali trabalhando com eles, ou antes disso eles vão no consultório, faz um trabalho com você, não é só Não, ali naquele não, momento, não é né? só, tem todo um E você preparo. tem que ir em todos os shows com eles? Como que funciona isso? Não, geralmente eu acompanho eles mais no DVD. Por quê? O DVD cada DVD é como se fosse um filho novo, né, para eles. E aí, no dia da gravação, eles têm uma carga emotiva muito grande. Uhum. Então, eles ficam muito tensos e, dependendo do produtor, dependendo das músicas, eles têm que repetir a música mais de uma vez. Então, a música pode repetir entre uma e às vezes até 5 vezes uma única música. Então, o ideal é que nós façamos um preparo pré-DVD de pelo menos umas 5 sessões antes do DVD, antes do dia do DVD. Por quê? A gente precisa preparar o corpo. O corpo ele não vai responder numa única sessão. Uhum. Então a gente faz o preparo pré-DVD e durante o DVD e às vezes um pós-DVD, porque eles consomem tanta energia, o cansaço, o desgaste físico é tão grande que aí eles têm que ir no consultório no dia seguinte para poder, porque eles ficam com dor. Tem cantor que depois do DVD eles têm dor de cabeça, dor na TM, dor e fica assim, dor de fundo de olho, tudo isso daí é tensional. Então eles Tensional. vão para a gente poder fazer um trabalho. E aí entra a acupuntura, entra os alongamentos, relaxamento e massagem. Assim, o corpo gosta de massagem, né? Então esse acompanhamento ele é pré, durante o trans-DVD e pós-DVD. Mas show especificamente, só quando eles estão muito. Por exemplo, agora entra São João, que eles fazem muitos shows. Aí, de repente, entre um dia ou outro, aí entra assim uma fisioterapia. Entendi. Bom, então eu fiz questão de entrar nesse assunto para o pessoal saber que existe sim a atuação e mais Sim, uma vez um assunto multidisciplinar, né? multidisciplinar. Fono, físio, E né? dentistas, né? E odonto. E os dentistas. Porque quando ele tem essa sobrecarga na articulação, o que eles precisam às vezes, né? Uma artrocentese, porque tem um processo Sim. inflamatório muito grande. Nós temos lá um cantor que nós atendemos junto e que, por sinal, ele tá
excelente depois daquela trocentesis que você fez nele. Ainda- Nem voltou pra fazer a outra sessão de visco. Tá faltando uma sessão de visco. Tem a Teve ver, Thales viu? nessa. Ele sabe, ele sabe. Ele falou pra mim, eu vou lá, mas ele tá bem, então, Tá, é, tá isso que importa, né? Que bom que surtiu o efeito antes pois é. do protocolo. Mas enfim, é tanto assunto, né? Nossa, É tão rico, eu acho que a gente precisaria assim de um dia inteiro de podcast. pois é. Minha amiga, mas vamos falar então agora da sua atuação lá na nossa associação, na ABO. Levando toda essa bagagem que a gente conversou previamente, fiz questão de conversar sobre tudo isso, porque você nos engrandece, né, com o ambulatório de DTM e não deixa de ser um ambulatório de fisioterapia, né, Fisioterapia, lá, né, né, porque você gente? tá sobre os seus olhares, né? E eu tô achando muito chique. Agora nós temos uma sala exclusiva da fisioterapia dentro da É ABO. isso Isso aí. é pô, pra Ó, eu vou nós. te falar, eu me sinto no direito de ostentar, falar que Ah, você pois tá, ostenta. que você está lá na ABO junto conosco, viu? Porque eu desconheço uma instituição de odontologia, eu posso estar cometendo uma injustiça, Pelo menos na nossa região não mas na nossa temos. região, vamos colocar as ressalvas, que tenha essa preocupação, né, de trazer outros profissionais para Esse olhar, contribuir né? com os tratamentos, E né? isso também me deixa muito feliz e, assim, pra mim é uma honra, né? Às vezes eu penso, gente, mas o que que eu tô fazendo aqui no meio desse tanto de dentista? Aí eu lembro, multidisciplinar. Mas aí deixa eu contar uma coisa um fato que sempre que eu penso, eu fico cansada, não vou mais. Esse olhar que vocês tiveram, acho que foi você, né? Em criar uma clínica integrada lá na BO. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, né? De pensar que nós temos aqui em Uberlândia uma instituição que oferece todas as áreas da odontologia a um preço que as pessoas podem pagar. Então, assim, acesso só não vai tratar quem realmente não quer, porque nós estamos oferecendo ali um acesso Especializado. especializado. E aí isso é importante. Quando eu falo Uhum. assim, olha, a clínica integrada não são alunos, são profissionais especialistas que estão atuando lá. E aí eu penso, nossa, mas eu faço parte desse projeto tão bacana. E agora nós temos uma sala lá de fisioterapia. Sim. Você começou atendendo, só para o pessoal saber, você começou atendendo junto conosco Foi, na clínica, foi. mas aí a gente foi vendo que você precisava de ter uma estrutura específica para físio, Pois é. né? Tá bem bonitinho E lá. aí, e aos poucos, né, você foi conquistando o seu espaço e tem as dificuldades do começo que é inerente a todos que começam, né? Rompemos um paradigma que existia E e, aí, e a tendência é só aumentar, porque não tem mais volta. e você sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que nós temos pacientes lá na BO do entorno. Então, nós temos muitos pacientes que vêm de outras cidades. E olha só, eles vêm uma vez por semana, porque eu só consigo ir lá uma vez por semana para poder fazer esse atendimento Uhum. e, né, integrado lá. E aí, ali, eles fazem acompanhamento com a fisioterapia, o acompanhamento com o especialista lá que faz as placas, o acompanhamento com o Dr. Sérgio. Então, é uma clínica realmente integrada. E isso me deixa muito orgulhosa de fazer Sim. parte de uma clínica integrada, né? E aí, pessoal, lá é importante dizer também, né, Edilene, a gente tem a prótese, tem a ortodontia, tem a cirurgia, que ali precisou dar um grito, Pois é. né? E, Alguém resolve para nós, né? assim, a relação é fácil, né? De encontrar, de Uhum. falar com o doutor João, olha, eu precisava de uma placa assim para esse paciente, ou com a doutora Angélica, ou com a doutora Letícia. Essa integração é muito bacana. Muito. Manda um zap, ou com a doutora Mina, doutora, eu preciso de um exame para eu ver essa TM dessa paciente. E a doutora Mina corre, faz e manda para mim, e a gente discute. Isso só ajuda o paciente, mas nos engrandece com o conhecimento, né? O ponto Ó, de vista de cada um. minha amiga, eu que o diga, assim, quando você fala desse jeito assim, eu vejo muito a minha realidade. Eu tenho o privilégio de me relacionar muito bem com todo mundo. Acho que se eu tenho algum inimigo, eu desconheço. Graças a Deus, Graças né? a Deus, que eu não considero isso.
E eu tenho muitos amigos na área da medicina, Uhum. muitos. Então, assim, eu entendo que a gente só ganha relacionando com todos eles, Sim, né? E muitos amigos de todas as áreas, mas os que trabalham na área da face também. Por quê? sim, Porque o meu olhar com eles não é um olhar de conflito, mas um olhar de agregar, né? faz O diferença, conhecimento não né? tem dono, né? O conhecimento está disponível para todo mundo aí. Se eu não falar, tem a internet que vai falar, né? Se alguém não quiser me falar, tem a internet que vai me falar também, que Gente, eu vou atrás. Então, hoje, o conhecimento ficar só pra gente, só pra e nós, hoje tá muito fácil mesmo, né? O chat GPT né? tá aí para diagnosticar um Pois é, monte de coisa. Então, se você não falar, o chat GPT vai falar. Melhor que você fale, certo ou porque errado, ele vai falar. melhor que você fale, porque você tem realmente Sim, conhecimento da causa, né? mas o convívio, né, o relacionamento multidisciplinar, mais uma vez, é uma palavra que está sendo muito repetitiva aqui, mas muito forte, acho que deve ser Sim, impregnado. Ele agrega quem mais ganha é quem está envolvido no meio, sim. E né? hoje Eu eu falo, aprendi tantas coisas, aprendo tantas coisas com você, aprendo tantas coisas com a turma do otorrino, da cabeça e pescoço, né? Eu participando de mesma. procedimentos juntos, né, com o pessoal da fono, enfim. Você sabe que uma coisa, quando eu terminei a pós-graduação, minha pós-graduação ela foi mista, então ela tinha físio e odonto. Mas focou mais na físio porque eram poucos dentistas. Mas aí, quando eu saí da pós-graduação, ou quando eu entro na comunidade da fisioterapia sobre DTM, me deixa triste o fato deles condenarem alguns procedimentos. Por exemplo, tem uma galera da física que não gosta de placa. E eu acho, dentro desse tempo todo que eu tô atendendo, que a placa é, a plaquinha que eu tô falando, a plaquinha meio relaxante, ela é uma Que é a placa oclusal nos dentes. isso, que é um assim, dos maiores recursos que eu posso trabalhar junto, porque ela mantém o que eu ganho na fisioterapia. Uhum. Então, assim, ela não vai ser uma muleta, né? Mas ela é, sim, um recurso que a gente pode utilizar. Então, esse conhecimento de placa, de que tipo de placa, eu é, aprendi foi com vocês. Então, você lembra quantas vezes eu te liguei, quantas vezes eu ligava pro doutor Ricardo, me ajuda aqui, porque essa parte da odonto eu não sei. Então, essa troca Uhum. de conhecimento, para mim, foi muito válida e eu, que nem eu já te falei, eu me sinto honrada, tenho um certo orgulho em poder Claro que estar sim, nesse tem que se meio, orgulhar né? mesmo. É muito importante, porque e tem muita gente que não tem esse acesso, achando que não vai ter, não existe. E E todo mundo precisa de todo mundo. às vezes eu penso que as pessoas ficam meio que querendo competir, né? Quem que é o dono da bola? É o É, cara que chuta ela, né? Então, e uma pessoa não vai saber tudo, né, Edilene? não Não tem vai, como. não vai Num jogo saber. de futebol não tem lá o linha, o Tem. zagueiro, que é a mesma coisa num atendimento assim, né? É Multidisciplinar. isso mesmo. E lá na BO, o que que é que vocês estão recebendo de pacientes lá, Edilene? Fala pra mim lá. É, você falou pra nós que esses pacientes chegam de várias localidades aqui, né, da nossa Chega. região, não só de Uberlândia, né? Eu sei que tem paciente do Prata, né? Tem prato, Porque ela levou uma manteiga pra levando a nós, manteiga né? pra Aquela nós, achei manteiga muito gostosa, bonitinha. né? Mas tem. é, Nossa, Mas assim, é muito. Chega. É foco em DTM ou chega outras situações que você identificou? lá chega muito DTM, assim. Muitos dentistas têm encaminhado. Dentistas nossos, amigos aqui de Uberlândia, que agora conhecem, né? Uhum. Que E tem a triam clínica esses pacientes, integrada. né? Então, por exemplo, você não tem condição, por exemplo, de fazer isso, mas lá na BO oferece esse tratamento e esses pacientes estão chegando. E aí vem de Monte Carmelo, vem de Monte Alegre. é, Nossa, nós temos realmente gente do entorno todo. E o quadro principal que tem chegado lá, que eu acredito que é por causa da triagem, é a dor, a dificuldade de abrir a boca e o sintoma mais comum que é o estalido. Uhum. Que é o que todo mundo percebe, É, tirando a dor. tirando a dor. Então, o estalido, que entra nos sintomas, né? Ele tem pessoas que têm que nem relaciona que isso daí pode ser, né, ser uma disfunção da articulação
temporomandibular e às vezes nem procuram tratamento. Mas o que mais chega lá é às vezes, o que eu percebo é que as pessoas só vão procurar tratamento quando tá com dor. Então eles relacionam, por exemplo, que nem sempre o estalido tem dor, né? Quem estrala tem dor. Mas, então, se agora eu tô com dor, tá estralando, isso aqui não vai consertar nunca mais. É mais ou menos assim que eles chegam Entendi. pra gente, né? Ó, eu quero que chegue muito paciente. Eu também. Sabe por Quero quê? muito mesmo. Porque aí eu vou fazer uma cobrança pública aqui, sabe? Já tá tendo muito paciente lá? Nós tivemos mais. É. Nós Ora, tivemos já está mais. se safando. Ela já sabe o que que eu vou perguntar pra ela já. É porque eu quero o curso de De DTM. DTM na BO. Eu também quero. Vamos correr atrás, vamos atuar nessa questão aí, Então, deixa eu porque te contar, abrir só um parênteses aqui, falando que você quer o curso de DTM. Então, deixa eu contar para vocês todos que estão nos ouvindo. Nós temos mais pacientes, né, com quadro de DTM do que profissionais atuando nessa área. Então, vamos fazer aí então o paciente não vai faltar nesse curso. Vixe, para nenhum de nós. Você tem esses números? Vamos lá. Vamos trazer isso daqui só para nossa população, só para Uberlândia. Nós Certo. temos hoje 700 mil habitantes, né? Censo. Do censo. Então, o que os estudos nos dizem, né? Que 10% da população mundial tem um Algum quadro tipo de DTM. DTM. Isso. Então, seria mais ou menos uma DTM só com sinais, sem os sintomas. Então, 10% da nossa população de Uberlândia já traz paciente pra gente pro ano Nossa. inteiro, né? Já. Então, assim, em 700 mil Haja- habitantes, Haja curso. nós vamos ter aí em torno, vamos arredondar isso daí, né? Para 24, fazendo um número arredondado. Não, 10% de dá 700 vai dar 80, 70 mil. Então, vamos fechar isso aí, 70 mil dos que só tem sintomas. Então, se a gente colocar os que têm sinais e sintomas, nós podemos triplicar isso daí para uns 30%. Então, vamos fechar aí em 80 mil pessoas com DTM em Uberlândia. E se a gente parar para pensar quantos profissionais são especialistas ou quantos profissionais atuam nessa área, assim, sobra Muito pouco. paciente, né? E nós estamos falando de pacientes diagnosticados. Nós não estamos falando das pessoas que têm os, né? Porque tem a categoria dos pacientes que tem o apertamento, mas não sabem que tem o apertamento, né? Ele só sabe que tem as dores faciais lá, destinadas por causa dos apertamentos, mas nem sabe que aperta os dentes. Então, por que não se especializar nessa área se nós temos paciente para todo lado? Então, olha só, o paciente que é seu, que chega no seu consultório, nós compartilhamos da cura dele, né? Sim. Então, não vai faltar paciente. Na verdade, tá faltando profissional nessa área. Não. Existem os profissionais, mas são poucos. Muito pouquinho. Uberlândia tem vários pacientes, tem vários profissionais competentes. Um abraço para todos os meus colegas que atuam nessa área, mas ainda precisamos de mais, realmente. Precisamos de mais, eu acredito que precisamos de muito. Acredito não, tenho certeza, né? Precisamos de muito mais. É isso mesmo. E se tivermos mais profissionais, é claro que teremos mais pessoas, porque o nível de informação vai ser maior. Então, eu conversando com a minha tia, que conversou com a vizinha, que fui naquele profissional que me ajudou ali num quadro. E nós nem falamos ainda sobre os outros sintomas, dor de cabeça, zumbido, né, disfunção oculomotora, que todos esses se enquadram de uma certa forma com pacientes de disfunção temporomandibular. Não. Aí, realmente, aí se a gente for entrar, é igual a gente comentou, se for entrar no assunto da DTM, falar só de DTM é o dia inteiro. Tem muito assunto, porque são vários Não falamos de idoso, né? Não falamos dos pacientes que têm Parkinson. Ou seja, eu estou citando aqui só para ver a complexidade e a quantidade de pessoas que têm, sim, disfunção temporomandibular. É isso mesmo, tem muito serviço. Então não precisa pensar que não vai ter paciente, porque tem. Então ótimo. Então, vamos trabalhar e vamos mentalizar para a coisa acontecer, né? Dilene, a gente está entrando no terço final aí
Sim. já quase no finalzinho, já estamos quase indo para 1 hora de podcast. Rendeu o assunto, Rápido, né? foi rápido, né? E fala para nós aqui uma mensagem final da doutora Edilene, para quem está nos escutando, seja aqueles profissionais que estão querendo conhecer mais sobre o assunto, ou aqueles pacientes que estão nos escutando, porque acho que esse podcast vai ser útil para ambos, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Falamos aqui sobre diversas situações. Diversas áreas. E passa uma mensagem pessoal sua para todos eles. Então, para os nossos colegas, não deixem de encaminhar. Se você tem dificuldade em atender, não deixe de encaminhar. Mas se você quiser compartilhar ou saber alguma coisa da área da fisioterapia, pode chamar, pode mandar um zap, pode procurar o meu telefone lá na BO, com o Dr. Sérgio. Não deixa de procurar mais conhecimento sobre a área. E que a fisioterapia, ela é um parceiro. Nós não somos concorrentes, nós somos todos parceiros, Com né? certeza. Então, não olha para a fisioterapia com um olhar de concorrência, olha com um olhar de parceria, que vai dar certo. Vai agregar, com E certeza. aí tem aquela famosa frase, né? Tenha um fisioterapeuta para chamar de seu. Tenha sim um fisioterapeuta para chamar de seu. Do jeito que o fisioterapeuta, né, o meu colega fisioterapeuta, tenha um dentista para chamar de seu, para você encaminhar os pacientes que você também não dá conta sozinho. Uhum. E para os nossos pacientes, não deixe de procurar também o tratamento. A DTM, ela é de fator multidisciplinar, então seja com o dentista, com o fisioterapeuta, com o seu fono, com o otorrino, procura, não fica curtindo dor, né? Dor não foi feito para você curtir, foi feito para te dar um alerta de que tem alguma coisa que não tá certo, mas O que pode acontecer é demorar um pouco para a gente identificar, porque tem casos que são muito complexos. a gente tá falando aqui parecendo tão Tem, fácil, mas tem casos que a etiologia do problema está bem escondida. A gente precisa de conversar bastante com esses pacientes, né? Então, mas o tratamento está em andamento. Toda sessão, o tratamento vai surgindo, né? Exceção por Opções. exceção, né? Às vezes demora mesmo. Tem paciente como a gente mencionou aqui da dona Maria Helena, que está há mais de ano em tratamento. Não é que todo mundo vai ficar esse tempo todo em tratamento. Uhum. Então, às vezes vai mais, às vezes menos, né? 16 atendimentos, 10 atendimentos, mas o que eu gostaria que você, paciente, levasse em consideração é que tem tratamento. Tem. Né? Seja o demorado, seja com o olhar do dentista, com o olhar do fisioterapeuta, do otorrino, mas tem tratamento. Não pode ficar isso aí. incubando dor. É isso mesmo. É isso aí, meus amigos. Ô, Edilene, se Uberlândia tem aí 70, 80 mil pacientes, quer dizer então que no mundo vai ter o quê, mais ou menos? 1 bi? Um bi, né? Aham. É isso aí. É muita gente com DTM, né? É isso aí. E aí nós não temos. Eu estava fazendo as contas outro dia para uma outra palestra que eu estava dando, que se nós tivermos aqui hoje, por exemplo, em Uberlândia, se nós tivéssemos 50 profissionais, só 50 profissionais, para especialistas, né, em DTM, só nessa área, nós teríamos, em média, cerca de 104 pacientes todo ano. Então, eu não consigo atender tudo isso, né? O máximo que eu consigo atender lá no consultório são 8 pacientes, porque é de hora em hora, né? Sim. A sessão de fisioterapia. Então, olha para você ver a quantidade de pessoas que estão sem atendimento, que precisam da gente, né? É isso mesmo. Fica a deixa, viu, pessoal? Faz o curso. É isso aí. Edilene, então eu vou me despedir de você, vou agradecer pela sua presença aqui conosco no ABO Podcast. Eu que sou grata pelo convite. Eu tenho certeza que enriqueceu muito o nosso conteúdo, as nossas sessões que estamos aí fazendo essa primeira temporada. Nossa, foi uma sacada bem boa essa do podcast. Quero trazer aqui os meus sinceros parabéns para quem teve essa ideia, que eu ainda não sei de quem que foi que partiu, mas levando conhecimento para a população, né? Então isso é bem interessante. Com certeza. É uma maneira que todos nós encontramos de aproximar a nossa associação da sociedade, né? Então, vamos ver. Novos planos por aí.
sobre o nosso podcast. Vamos ver essa daqui já está terminando a primeira temporada. Acho que agora a gente tem mais uma gravação só. Olha, legal. E já gravamos muito. E a próxima temporada vai vir com mais novidades. Legal, gente. Então, Vamos ver uma outra pegada, outra pegada. E é isso aí. Vamos estar mais próximo, vamos divulgar, vamos levar informação que dê para as pessoas aproveitarem, né? Para a gente somar na vida das pessoas. Isso que importa. É bom, né? As pessoas precisam saber o que tem para procurar onde tratar, né? É isso Então, aí. se eles escutam um pouquinho do que nós falamos aqui, eles podem identificar, olha, um estalido, uma crepitação, eu posso estar com isso daí. E aí procurar um tratamento, né? Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo nosso trabalho, essa parceria bacana. Muito obrigada mesmo pelo convite, por abrir o microfone da BO para fisioterapia, né? Me sinto muito honrada É isso aí. em estar aqui hoje conversando sobre DTM, que é o meu dia a dia. Show. Obrigada. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pela sua paciência, obrigado por assistirem, por nos ouvirem e obrigado por nos acompanharem. A BO Audicast fica por aqui e até o próximo. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.